Um filme de ação com aquela pegada dos anos 80, com aquela temática do terror desconhecido. Um bom roteiro e ótimas cenas de ação. O que fazem dele um filme simples, sem muita invenção. Porém, se trata de uma obra muito bem feita e também uma ótima opção para entretenimento. Depois da vinheta, fica comigo aí que eu vou trazer uma resenha sem spoilers do filme War Machine. Bora lá! Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Geek Maromba. Eu sou Indy Maromba e desde já agradeço por você estar aqui mais uma vez assistindo o meu vídeo, certo? Muito obrigado. E se você é novo no meu canal, é o primeiro vídeo que você assiste, se você gostar, não se esqueça então de se inscrever no meu canal, ativar o sino das notificações e deixar o seu like, é importante. E deixe um comentário abaixo aqui sobre o que você achou da resenha do filme, sobre o que você achou do meu canal, certo? Então, no vídeo de hoje vamos falar desse filme aí, dessa surpresa, chamada War Machine, né? Filme que estreou aí na Netflix, agora, esses dias, né? E, galera, um filme assim, despretensioso, né? Pelo trailer a gente já via que teria efeitos especiais, que parecia ser uma história, uma proposta um pouco assim, anos 80, né? Com uma pegada que a gente já viu aí em filmes de terror desconhecido, como o próprio Predador, do Arnold Schwarzenegger lá, né? E sem dar spoilers, porque no trailer já tem isso aí. Mas galera, mais uma vez, o ator aí, o Alan Ritchson, se destacando e se firmando realmente como um ator de filmes de ação Hollywood de ponta. Porque pós aí a era, né, o auge de Stallone e Arnold Schwarzenegger, nós tivemos depois aí o The Rock, né, Dwayne Johnson The Rock, que se firmou, fez vários filmes de ação. Só que o The Rock já está um pouco velho aí, está passando o auge da carreira dele. E tudo indica que o Alan Ritchson vai ser o cara que vai carregar esse manto aí do casca grossa, bombadão dos filmes de ação. Será? Eu tenho fé, gosto do filme dele, acho um bom ator. E é isso. Sobre a história do filme, simples, galera. Sem dar spoilers, muitas coisas assim. Mas ele faz parte do exército, ele e o irmão dele, né? E aí acontece um pequeno acidente lá no começo do filme, no qual o irmão dele acaba, né, acontecendo algo ali e se ferindo muito, né, no caso. E ele tenta salvar o irmão e acontecem várias coisas, depois ele entra num período de trauma, tudo. Só que ele tinha feito uma promessa para o seu irmão, né? O irmão dele, o sonho dele era entrar para a equipe dos Rangers lá, né? Uma equipe de elite do exército lá, onde eles residem. E o personagem, nosso personagem, que não tem nome, que é o 81, ele queria também, né, fazer parte disso. E ele queria como irmão. Só que ele não estava muito afim assim como irmão. E acontecem uns problemas, uma coisa, tudo lá, tal. E a gente corta para essa cena e vamos para o presente, né? Onde começa o acampamento para a seleção desses Rangers, né? E aí a gente passa por aquele plot que eu gosto muito, que os filmes de ação dos anos 80, da década de 80, eles nos entregaram muito isso, né? Que é aquele treino físico, a preparação do personagem, né? Construção dele para ele se transformar naquilo que ele tem que ser no filme. No caso, né, do nosso personagem aí, o 81, já era um soldado bem treinado, né? E aconteceram uns problemas lá, ele teve um problema no joelho, até parece a cicatriz, né? De uma lesão que ele teve, de uma cirurgia que ele fez. Então, para ele é um desafio ainda maior, porque ele tem que recuperar, né, o auge da forma física dele e superar os traumas do passado, emocionais e físicos, por conta dessa questão do joelho dele, certo? E nesse treinamento dele, é legal no filme que eles fazem a apresentação dos outros personagens, né? Então ali, né, os personagens secundários, né, da trama. E você cria um entrosamento entre a equipe principal que vai fazer parte da missão do filme. É legal, mostra os personagens, mostra a vida, né? O empenho de cada um por estar ali. E a questão de ninguém tem filme. O próprio general do exército lá fala, vocês a partir de agora, quando entrar nesse programa, vocês são apenas números. Então cada um tem o seu número lá, né? E beleza, eles partem, depois de que eles
faz uma pré-seleção, se eu não me engano, sobram acho que só 10 ali no final. Sai para essa missão secreta, né? Que é um reconhecimento de um avião, que eles já deixaram lá, né? A equipe lá onde eles fazem parte dos Rangers lá, já tá tudo armado lá. Eles só precisam ir lá fazer o reconhecimento do objeto que eles precisam e fazer um falso resgate de um refém, uma coisa assim. Então já era tudo um teste armado. Porém, o que acontece é o que eu falei para vocês, né? O terror desconhecido, aquilo que ninguém esperava. Nas notícias do jornal é informado que um asteroide está próximo da Terra, né? E o pessoal está com medo do asteroide, só que daí eles falam, o asteroide não tem perigo de cair na Terra. Porém, parece não, né? Aconteceu que alguns objetos se desprenderam desse asteroide e caíram ali na Terra. O que acontece depois é que eles vão lá fazer o reconhecimento de um avião que eles precisavam fazer. E eles acabam confundindo o avião com uma máquina de guerra lá, uma máquina de combate. Que daí é o nome do filme, War Machine. Mas talvez o sentido do filme seja outro. Talvez no final eu falo e sem spoilers, né? O que acontece é que eles confundem, né? E acabam plantando as minas e disparando lá. E não nada, galera. Sobe um bicho lá que lembra muito, muito mesmo. Quem jogou Metal Gear aí no PlayStation, né? Parece muito o Metal Gear Ray. E lembra também aquele robô do Robocop 1. Aquele robôzão esquisitão que andava lá, né? Bípede lá, né? Que tinha as metralhadoras lá. Parece bastante ele. E o robôzão acorda lá e, galera, é uma máquina de destruição. Ele escaneia lá, tem toda a pegada do Predador. Porque ele escaneia lá, assim, tudo, sai varrendo em azul. E aí o que ele deixa em vermelho é onde ele marca os alvos. E os alvos que ele marcou é míssil, é tiro pra tudo quanto é lado. E aí, galera, depois disso aí, é só correria, é só adrenalina e muita tensão nesse filme. Pois ele tem várias cenas ali que você fica tenso de verdade mesmo, sabe? E tem toda a perseguição dos soldados, eles não sabem como lidar com a máquina, né? Tem uns indícios, uma coisa ali que a gente vê, uns detalhes que fica soltando um ar quente pela cabeça lá, e o nosso personagem do Alan Ritchson, o 81, ele fica prestando atenção naquilo. E tem toda essa questão da correria, que eles precisam voltar para o acampamento deles lá, né? Porque não tem mais teste, não tem mais missão, acabou tudo. E quando eles chegam numa parte, não o acampamento principal, onde eles tinham que achar uma torre de comando, ponto de controle, tá tudo destruído, as pessoas todas derretidas, mortas. As cenas de morte desse filme tem um gore um pouquinho elevado, galera. Assim, galera que é mais sensível a certos tipos de cena assim, recomendo fechar o olho em algumas partes aí, porque tem umas mortes assim, e eu fiquei até abismado, porque filme da Netflix, né? Normalmente não costumam fazer tanto isso aí desse jeito assim. Mas, no geral, galera, gostei muito do filme. Gostei dessa temática, né? Do horror desconhecido, um terror que vem de outro mundo, algo que eles não estão prontos ali para lidar. Atuações boas dos personagens ali, que estão envolvidos no filme, né? Principalmente nosso querido Alan Ritchson, que eu afirmo que ele realmente parece que vai carregar o manto dos brucutuzão bombado aí de filme de ação, né? Espero que sim, é um bom ator. Gostei também das cenas de ação do filme, são muito bem feitas, as cenas de perseguição, quando o robozão lá tá atrás dele correndo lá. A gente percebe que teve um carinho ali no CGI, foi bem feito, né? Eu às vezes reclamo da Netflix, né? Que a Netflix não entrega bons efeitos especiais. Aqui, pra mim, foi tudo bonitinho, tudo certinho, tudo bem feito, entendeu? E tem outras coisas além ali que eu não vou entrar em detalhes do spoiler pra isso aí. Mas aí no final do filme acontece algo ali, né? Não chega a ser um plot twist, porque meio que foi construído para aquilo ali acontecer, né? E no final do filme tem as frases de um personagem lá, eles estão no helicóptero, estão voltando lá, acontece um negócio lá, que dá a entender que talvez a máquina de guerra não seja esse robô que apareceu, né? Seja um outro personagem. Mas aí eu deixo para vocês interpretarem, depois que vocês assistiram o filme, se vocês assistirem, deixem nos comentários aqui. E é isso, galera. Minha nota para o filme, não gosto muito de ficar dando nota para filmes, porque eu não sou um crítico especializado e formado. Mas então eu vou dar a nota de um fã. Para mim, 7.5, uma boa nota para esse filme.
Tá? Efeitos especiais bom roteiro, boas cenas de ação. O que faltou ali foi só mais uma densidade sobre o que estava acontecendo da invasão do robô. Porém, eu acho, e aqui não é um spoiler nem nada, que nós teremos um próximo filme, entendeu? Eu acho que eles vão expandir o universo disso que aconteceu, dessa pequena invasão. Certo? Mas é isso. Gostei muito do filme, uma grata surpresa, né? E como eu falei pra vocês, uma ótima opção de entretenimento para quem só tá ali, quer assistir um filme, quer se distrair. Tá? Não tem nada de problema de politicagem, cultura woke, essas coiseiras, não tem nada disso aí, entendeu? É um filme para entretenimento, para você se divertir. Certo, galera? Mas é isso. O vídeo de hoje era esse. E sempre lembrando vocês aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e deixar o seu like. Certo? Muito obrigado por estar aqui mais uma vez assistindo esse filme. E é isso. Um abraço e até mais.